Eu preciso desmontar um mito hoje. Tu já ouviu com certeza que precisa ter mais fé. Que se algo não deu certo foi porque a tua fé não era grande o suficiente. E isso vira um peso enorme, porque agora, além do problema, tu carrega a culpa de não ter acreditado com força suficiente. Só que Jesus nunca disse isso. Ele disse o oposto. Disse que um grão de mostarda, a menor semente que existe no vocabulário daquela época, literalmente um ponto minúsculo, já bastava. Já movia montanhas. Então o problema nunca foi o tamanho, foi outra coisa. E hoje eu quero te mostrar qual. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Começa hoje uma série que eu estava doida para trazer para vocês. A fé que move montanhas. E não vai ser sobre pensamento positivo disfarçado de versículo. Vai ser sobre entender o que realmente faz uma fé funcionar. Queridão, queridona, deixa eu te dar um exemplo bem prático. Imagina uma seta pequena, tipo essas de aplicativo de mapa. Ela não precisa ser gigante para te levar até o destino certo. Ela só precisa estar apontando para o lugar correto. Agora imagina uma seta enorme, gigantesca, do tamanho de um prédio, mas apontando para o lugar errado. Ela não te leva a lugar nenhum, por mais impressionante que seja o tamanho dela. Inclusive só te confunde mais, né? A fé funciona assim. Não é o volume que faz ela mover a montanha, é a direção. Uma fé do tamanho de um grão, apontada certinho para o lugar certo, já é suficiente. Uma fé enorme, apontada para o lugar errado, para si mesma, para garantias, para o controle do resultado. Não move absolutamente nada. Não importa quantas vezes tu reze, quanto tu repita, quanta força tu tente colocar. E aqui mora um desconforto que eu preciso nomear com cuidado. Muita gente vive numa cobrança silenciosa, achando que precisa acreditar mais forte. Fecha os olhos com mais intensidade, repete a oração muitas vezes, tenta sentir uma certeza que simplesmente não vem. E quando o resultado não aparece, a conclusão automática é sempre a mesma. Eu não tive fé suficiente. Devia ter acreditado com mais força. Talvez no fundo eu até duvidei. E isso transforma a fé numa espécie de performance emocional, onde tu precisa sentir intensidade para garantir que funcione. Só que fé nunca foi sobre intensidade de sentimento. Foi sobre onde tu coloca a pequena fé que tu já tem. E aqui, esta parte que eu acho mais libertadora de toda essa conversa. Tu não precisa produzir mais fé. Tu precisa verificar onde a fé que tu já tem está apontando. Porque tem gente com uma fé enorme apontada para o controle. Eu vou fazer isso dar certo, custe o que custar, e Deus vai ter que colaborar comigo. Isso não é fé em Deus. Isso é fé em si mesma, usando o nome de Deus como reforço. Tem gente com uma fé enorme, apontada para garantia de conforto. Se eu confiar o suficiente, nada ruim vai acontecer. Isso também não é fé em Deus. É fé numa vida sem dor, que Deus nunca prometeu entregar. E tem também
gente que aponta para uma fé minúscula, tímida, tremendo, cheia de dúvida, mas apontada exatamente para o lugar certo. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu confio em quem tu é, papai. Essa fé, pequena, bem direcionada, move montanhas, porque o poder nunca esteve no tamanho da confiança, estava em quem a confiança está mirando. Mateus 17. Os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino e depois, em particular, perguntaram para Jesus por quê. Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Repara na semente que o mestre escolheu. Ele não escolheu a maior semente que existia, ele escolheu a menor de propósito. Porque ele não estava ensinando sobre acumular a fé até ela ficar gigante. Ele estava ensinando que o tamanho nunca foi o ponto. Um grão de mostarda não impressiona ninguém, mas plantado no lugar certo, ele cresce e se torna a maior planta do jardim. O problema dos discípulos não era a quantidade, provavelmente era a direção. Eles estavam tentando expulsar aquilo confiando na própria técnica, no próprio método, na própria capacidade, e não em quem realmente tinha autoridade sobre aquela situação. Guarda isso, meu amor. Tu não precisa de mais fé. Tu precisa verificar para onde a fé que tu já tem está apontando. E hoje eu te deixo com uma pergunta. A tua fé, nessa situação que tu está vivendo agora, está apontada para Deus ou está apontada para o que tu consegue controlar? Vamos à nossa oração? Pai, eu confesso que às vezes eu tento produzir mais fé, como se fosse uma questão de força de vontade. Hoje eu entendi que não é sobre o tamanho, é sobre a direção. Me ajuda, Pai, a verificar para onde a minha fé está apontando, se para mim mesma, para o meu controle, para a garantia do meu conforto, ou para Ti. Porque mesmo pequena, mesmo tremendo, se ela estiver apontada certinho, Pai, eu sei que ela move montanhas. Em Teu santo nome, amém. Queridão, queridona, se esse episódio bagunçou alguma coisa aí dentro, compartilha. Envia para alguém que também talvez perceba ou ache, com a sua cabeça cabeçuda, que precisa de mais fé. E me responde aqui nos comentários, para onde a tua fé tem apontado ultimamente? Para Deus ou para o controle da situação? E se tu precisa de um olhar terapêutico para essa dinâmica, me chama no Instagram, @GraceCondorfer. Vai ser uma honra caminhar contigo. E de segunda a sexta-feira, às 7 e 7 da manhã, nós temos um encontro aqui. Meu amor, eu desejo do fundo do meu coração que essa semana nós possamos mergulhar juntos nesse assunto que me toma, vira e mexe, que é a fé, que é o entendimento por detrás das dinâmicas que levam a gente a abrir mão do controle, a soltar, a nos conectar a um Deus do impossível. Vai ser legal essa semana, vai ser bem legal, certo? Fica bem, que o teu dia seja lindo e que essa semana seja uma semana profunda pra gente encerrar esse mês maravilhoso, certo? Fica bem, te vejo amanhã.
Beijo!